da Páscoa cristã, do dia da Páscoa cristã. E é um tema muito importante, porque muitas pessoas se confundem com isso e realmente há uma controvérsia muito contenciosa de quando é a Páscoa. E realmente é um conflito muito antigo, que possivelmente as pessoas não reconheçam, que é um conflito que existe há mais de 3.000 anos. E por isso eu quero explicar alguns detalhes históricos e depois extrair da Bíblia o que diz acerca da Páscoa, que deve ser observada no dia 14 do calendário hebraico, isto é, 14 de Nissan. Ora, historicamente sabemos que haviam 12 tribos na nação de Israel e por causa de desobediência houve uma divisão em que o reino do norte se separou do resto da nação, do reino do sul. Isso foi há cerca do ano 931 a.C. E cerca de uns 70 anos depois dessa divisão, o rei do norte veio a ser um rei que se chama Acabe. E a sua esposa, a sua mulher, era uma senhora chamada Jezabel, que era alta sacerdotisa de Asserá. Ora, Asserá é uma tradução na Almeida Revista e Corrigida, na Almeida Corrigida e Fiel, embora na Almeida Revista Atualizada refere-se como o poste-ídolo. Mas essa representa, essa Asserá era conhecida como Astarte da Babilônia, de onde vem o nome em inglês de Ishtar, e por isso vem o nome da Easter, que representa o domingo de Páscoa em inglês, e também era essa Jezabel, era alta sacerdotisa de Baal, desta religião dos Balins. E ela então usou a sua autoridade real para promover a religião pagã. E então ela mudou a Páscoa de 14 para 15. Abraçou a refeição, que chamavam a refeição da transubstanciação falsificada de Baal, que isso veio a ser no dia 15 de Nissan. Esta infidelidade de Israel irou tanto o Senhor Deus que ele fechou os céus, e vocês sabem a história de Elias. O baalismo foi a pedra de tropeço que desviou Israel e Judá de sua aliança com Deus, trazendo por fim seu cativeiro. Este desvio judaico do mandamento de Deus continuou até ao tempo de Cristo. Isto é, continuaram a observar a Páscoa no dia 15, em vez de ser no dia 14, como uma nação, embora certas pessoas mais fiéis ao estudo bíblico ainda observavam em casa, privadamente, no dia 14, como é o ensino bíblico. Este ambiente, ou digamos assim, este campo de batalha, foi o que afetou também, uma coisa que afetou a doutrina da igreja primitiva. Vejam, por exemplo, em Judas, versículo 11, Judas, versículo 11, Judas, versículo 11, lemos: ai deles, porque prosseguiram pelo caminho de Caim e, movidos de ganância, se precipitaram no erro de Balaão e pereceram na revolta de Cora. Vê-se este erro de Balaão já existente
aí este erro deste paganismo que estava a afetar a igreja. Vejo também em Apocalipse 2, versículo 14, Apocalipse 2, versículo 14, porque ao fim de contas, irmãos, este paganismo está todo interconectado. E vemos aqui no versículo 14 de Apocalipse 2, tenho todavia contra ti algumas coisas, pois que tens aí os que sustentam a doutrina de Balaão, o qual ensinava a Balaque a armar ciladas diante dos filhos de Israel, para comerem coisas sacrificadas aos ídolos e praticarem a prostituição. Por isso vemos que estas doutrinas pagãs, de várias formas, já estavam a afetar a igreja primitiva. Já pelo ano 135 depois de Cristo, quase todas as congregações de igrejas na região do Mediterrâneo tinham abandonado a verdadeira Páscoa, a favor de uma comunhão dominical e os serviços anuais do nascer do sol da Páscoa. Eusébio, um historiador, registra o testemunho de Policrates, que era um líder da igreja de Efeso, que se apegou à doutrina outrora ensinada. Podem ler isso no volume 1 do livro histórico de Eusébio, intitulado The Ecclesiastical History, a história eclesiástica, nas páginas 505 a 507. Ora, vemos, portanto, que Satanás neste mundo tem afetado, através do seu paganismo, de suas influências, todas as doutrinas, e particularmente a doutrina da Páscoa. E, através desta apostasia, isso foi forçado no ano de 325 depois de Cristo, esta apostasia veio a ser para mudar o domingo, em vez de ser o sábado, para ser o domingo, assim como mudar o dia 14 para o dia domingo de Páscoa, em vez do dia 14. Também houve a transubstanciação do pão, que é, por exemplo, que é observado como uma hóstia, que é pão com fermento, e os dias de pão sem fermento foram mudados para dias, por exemplo, de pães cruzados com fermento. Como lemos, por exemplo, em 2 Pedro, capítulo 2, 2 Pedro, capítulo 2, versículo 1, 2 Pedro, capítulo 2, versículo 1, assim como no meio do povo surgiram falsos profetas, assim também haverá entre vós falsos mestres, os quais introduzirão dissimuladamente heresias destruidoras até ao ponto de renegarem o soberano Senhor que os resgatou. Ora, o nosso Senhor que nos resgatou, está claro, que é Jesus Cristo, sofreu e morreu num dia específico, e nós devemos comemorar ou recordar-nos desse dia, não no outro dia. E por isso, qualquer desvio de celebração desse dia, desde que seja só por um dia, é renegar, é negar o soberano Senhor. E por isso, então, vamos começar agora, assim, a ver a história de como a Páscoa foi iniciada. Mas antes disso, precisamos de entender que Jesus Cristo é o nosso Cordeiro Pascal. Por quê? Porque sabemos, em Romanos 6, versículo 23, que todos pecamos e que o salário do pecado é a morte. Depois, entendemos bem
que Jesus Cristo é o nosso Cordeiro Pascal. Lemos isso em 1 Coríntios, capítulo 5, versículo 7. 1 Coríntios, capítulo 5, versículo 7, em que diz: lançai fora o velho fermento, para que sejais nova massa, como sois de facto sem fermento. Isto é, falando acerca, durante o período dos dias dos pães asmos, pois também Cristo, nosso Cordeiro Pascal, foi imolado. E por isso vemos aqui que Jesus Cristo é o nosso Cordeiro Pascal. O ponto importante que eu quero sublinhar é que não há possibilidade de transigir ou ajustar este ponto de extrema importante verdade. Vejam, por exemplo, em João capítulo 6. Em João capítulo 6, versículo 53. Respondeu Jesus: em verdade, verdade vos digo, se não comeres a carne do Filho do Homem e não beberes o seu sangue, não tendes vida em vós mesmos. Não há maneira de desviar deste ponto. Não há desculpas. Não há qualquer transigência disso. Vejam também no versículo 55 a 57. Pois a minha carne é a verdadeira comida e o meu sangue é a verdadeira bebida. Quem comer da minha carne e beber do meu sangue permanece em mim e eu nele. Assim também, assim como o Pai que vive me enviou, igualmente eu vivo pelo Pai. Também quem de mim se alimenta, por mim viverá. Por isso, não há meio termo, não há meia desvio de desviar deste ponto. Vejam também, e por isso sabemos muito bem que o pão representa o corpo de Cristo e o vinho da Páscoa representa o sangue de Cristo. Vejam também em João capítulo 13, falando aqui da cerimónia do lava-pés, João capítulo 13, versículo 8, disse-lhe Pedro: nunca me lavarás os pés. E então disse Jesus: se não te lavar, não tens parte comigo. Aqui esta cerimónia, que inclui o lava-pés, o pão e o vinho, é criticamente importante. Vejam também no versículo 14 e 15 de João 13. Ora, se eu, sendo o Senhor e o Mestre, vos lavei os pés, também vós deveis lavar os pés uns dos outros. Porque eu vos dei o exemplo para que, como eu vos fiz, façais vós também. E por isso, isto é, digamos assim, obrigatório para os seus discípulos seguirem estas instruções. Então vamos começar do início, como disse, em Êxodos. A história da Páscoa, como foi inicialmente instituída. Em Êxodos, capítulo 11, versículo 4. Êxodos, capítulo 11, versículo 4. Moisés disse, assim diz o Senhor, cerca da meia-noite passarei pelo meio do Egito. Este ponto da Páscoa, o que aconteceu, a morte dos primogênitos, foi cerca da meia-noite, é o que diz aqui, cerca da meia-noite. Então vamos ver um bocadinho mais acerca desta história. No Êxodo capítulo 12, começando no versículo 6, vê-se aí que deviam de separar um cordeiro de cada família, segundo a casa dos pais. E então, esta era uma cerimónia que deviam de fazer em casa, nas casas deles, em privado, e diz assim, e o guardareis até ao 14º dia deste mês. Isto é, quando o 14º dia deste mês vai iniciar, estão a esperar até ao dia 14º, ou 10º dia 4º, como sabemos os dias, da maneira que Deus vê os dias, começam do pôr do sol
a pôr do sol. E por isso seria ao pôr do sol, ao fim do dia 13, ao início do dia 14, ao pôr do sol. E diz assim no versículo 6, e guardareis até o 14º dia deste mês a todo o ajuntamento da congregação, e todo o ajuntamento da congregação de Israel o imolará. Isto ele vai matar no crepúsculo da tarde. Isto é, digamos assim, ao lusco-fusco, após o pôr do sol. Aí há palavras hebraicas, que é o pôr do sol, que o pôr do sol é quando o sol toca e se põe. Este período, em hebraico, ereb, que é o pôr do sol. E depois há um período em que ainda não é escuro, mas é imediatamente após o pôr do sol, e é o termo hebraico que é usado aqui, que foi traduzido aqui na minha Bíblia como o crepúsculo da tarde. É como dizer o lusco-fusco. Ainda não está escuro, mas está a ficar escuro. Depende aonde estamos no planeta Terra, esse período de lusco-fusco pode ser um bocadinho mais curto ou um bocadinho mais longo. Mas à volta dessa região era cerca de, digamos assim, talvez 3/4 de hora, acerca desse período. E então era esse período que tinham que matar esse cordeiro. E depois diz, agora lembrem-se que tinham que fazer isso ao início do dia 14, tinham que matar na casa deles, tinham que esfolar o cordeiro, tinham que estripar o cordeiro, tinham que assar o cordeiro de um ano de idade. Ora, irmãos, isto leva tempo. Isto leva tempo. Você, no lusco-fusco, vai matar o cordeiro, vai esfolar, vai estripar, vai pôr num forno, vai assar. Sim, não é frito ou coisa assim, tem que ser assado. Não é? E quanto tempo é que isso vai demorar, irmãos? Possivelmente umas 4 ou 5 horas. Ora, se o pôr do sol era, por exemplo, à volta das 6, mataram o cordeirinho, lá para as 6:30, tudo. Uma vez que tinham completado isto, seria umas 5 horas depois, seria lá 11 da noite. Depois vejam aqui, um bocadinho mais adiante, no versículo 11. No versículo 11 diz, desta maneira comereis lombos cingidos, sandálias nos pés e cajado na mão, comê-lo-eis à pressa. É a Páscoa do Senhor. É interessante que a palavra que é traduzida à pressa, se você for buscar numa concordância, a palavra aqui é a palavra hebraica 02649, ripazon, que também poderia ser traduzida em trepidação. Trepidação. Ora, não saíram do Egito em trepidação, mas nesse momento que estavam a comer, estavam num estado mental de pavor e alarme. Por quê? Porque era cerca já da meia-noite e sabiam que a essa hora os primogênitos do Egito estavam a morrer, porque já tinham posto sangue à volta das portas, e por isso estavam a comer isto numa, digamos assim, trepidação. Continuamos a ler então aqui no versículo 12. Porque naquela noite, eles estavam a comer, assim, já era bem tarde. Passarei pela terra do Egito e ferirei na terra do Egito todos os primogênitos. E por isso eles sabiam muito bem que os primogênitos dos egípcios estavam a morrer, desde os homens, até os animais. Executarei juízo sobre todos os deuses do Egito. Eu sou o Senhor. O sangue vos será por sinal nas casas em que estiveres. Quando eu vir o sangue, passarei por vós. Passarei por cima de vós. Isto é,
o significado da palavra Páscoa. Passarei por vós, e não haverá entre vós praga destruidora quando eu ferir a terra do Egito. Passarei por vós, passarei por cima de vós, como está escrito na Almeida Revista e Corrigida e na Almeida Corrigida e Fiel. E depois, vejam que eles estavam agora a comer a esta hora bem avançada da noite, praticamente cerca da meia-noite. Estavam a comer em trepidação. E depois de terem que comer, veja o que diz no versículo 10. Nada deixareis dele até pela manhã. Não vais deixar nada até o dia amanhã, até quando amanhecer. O que, porém, ficar até pela manhã, queimá-lo-ás. Talvez uma melhor tradução disso seria: o que teria permanecido até amanhã deveria de ser completamente queimado antes de chegar amanhã, porque não vais deixar nada dele até pela manhã. E por isso tinham que queimar a pele, tinham que queimar os intestinos, tinham que queimar a gordura e os ossos. Não, quanto tempo é que isso levaria? Provavelmente umas 2 ou 3 horas ou ainda mais, particularmente os ossos mais sólidos, digamos assim, maior quantidade, poderiam até ter sido mais tempo. E ninguém poderia ter saído de casa nessa noite. Veja no versículo 22. Veja no versículo 22. Tomai um molho de hisopo, molhá-lo-ei no sangue que estiver na bacia e marcai a verga da porta e as suas ombreiras com sangue que estiver na bacia. Nenhum de vós saia da porta da sua casa até pela manhã. Como sabemos, eles estavam em trepidação. Eles não iam desobedecer. E realmente, quando lê no versículo 28, diz: e foram os filhos de Israel e fizeram isso como o Senhor ordenara a Moisés e Arão, e assim fizeram. Certamente, os israelitas foram muito desobedientes, mas neste caso, obedeceram. Fizeram tudo. E veja no versículo 29. E aconteceu que à meia-noite feriu o Senhor todos os primogênitos na terra do Egito. Por isso, essa morte dos primogênitos do Egito foi à meia-noite, ou como lemos no outro, cerca da meia-noite, à meia-noite. E diz assim, desde o primogênito de Faraó, que se sentava no seu trono, até o primogênito cativo que estava na enxovia, e todos os primogênitos dos animais. E depois leiam no versículo 33. Os egípcios então apertavam com o povo, apressando-se em lançá-los fora da terra, pois diziam, todos morreremos. E depois leia no versículo 37. Assim partiram os filhos de Israel de Ramassés para Sucote, cerca de 600.000 a pé. 600.000 só de homens, sem contar mulheres e crianças. Irmãos, 600.000 homens, provavelmente outras 600.000 mulheres, provavelmente talvez 2 filhos por família, sendo um bocado conservativo, dá 2.400.000 pessoas, de israelitas. E depois sabemos, no versículo 37, no versículo 38, que diz, subiu também com eles um misto de gente, ovelhas, gado e muitos animais. Por isso ainda era mais do que 2.400.000 pessoas. Não, pensem bem isto. Se a população israelita era, por exemplo, um israelita para 10 egípcios, digamos assim, 10%, quer dizer que a população egípcia era de 24 milhões de pessoas. Torna-se,
possível 24 milhões de pessoas. Ora, sabemos que na história média é que os primogênitos é cerca de 20% da população. Ora, isto quer dizer que 4 milhões e 800 mil pessoas morreram nessa noite. 4 milhões e 800 mil pessoas egípcias morreram nessa noite. Isto foi uma coisa enorme, irmãos. Foi uma coisa enorme. É bom nós pensarmos assim um pouco para ver o que aconteceu. Está claro. Os egípcios estavam aterrorizados quando isto aconteceu. Imagine. Todos os primogênitos morreram. 4 milhões e 800 mil pessoas morrerem. Uma coisa enorme. Uma coisa enorme. Vejam então no versículo 35 e 36. Fizeram, pois, os filhos de Israel conforme a palavra de Moisés e pediram aos egípcios objetos de prata e objetos de ouro e roupa. Está claro, agora numa situação em que 4 milhões e 800 mil pessoas morreram porque não estavam a deixar os israelitas saíram, eles disseram, saia, que queres, leva, leva. E o Senhor fez que o seu povo encontrasse favor da parte dos egípcios, de maneira que estes lhe davam o que pediam e despojaram os egípcios. Por isso eles levaram muitas coisas. Isto está claro, foi depois dos egípcios. Por isso vemos que temos aqui 2 milhões e 400 israelitas, mais um misto de gente, mais foram despojar os egípcios, mais por isto tudo, e não podiam sair de casa até amanhã, isto tudo demorou um bocadinho de tempo, demorou a parte do dia 14. E então saíram quando? Ao início da noite do dia 15. Veja em Êxodos, capítulo 13, versículo 3. Disse Moisés ao povo, lembrai-vos deste mesmo dia em que saíste do Egito, da casa de servidão, pois com mão forte o Senhor vos tirou de lá. Quando é que saíram do Egito? Na noite do dia 15, ao início do dia 15. Hoje, mês da Abib, estareis saindo. Foi nessa noite, mas diz aqui que saíram do Egito sem pão levedado. Sem pão levedado. Porquê? Porque o dia dos pães asmos começa no dia 15. E depois lemos também em Êxodos, capítulo 12, versículo 42, esta noite, a noite em que saíram do Egito, se observará ao Senhor, porque nela os tirou da terra do Egito. Esta é a noite do Senhor que devem todos os filhos de Israel comemorar nas suas gerações. E por isso nós observamos a Páscoa no dia 14 e no dia 15 é a noite para ser muito observada, que se observará ao Senhor. A noite de 15, a noite que é o início do período dos pães asmos. Vejam também em Levítico 23, versículo 5. Levítico 23, versículo 5. Levítico 23, versículo 5. No mês primeiro, aos 14 do mês, no crepúsculo da tarde, isto é, a partir do lusco-fusco, é a Páscoa do Senhor. E então vê-se que mataram o cordeiro, e isso tiveram que o cozinhar, e quando comeram já é meia-noite, isso tudo, e depois tiveram que queimar a pele, a gordura, isso tudo, isso demorou tempo, e não podiam sair de casa até amanhã, mas sabemos que saíram à noite, por isso saíram à noite do dia seguinte, porque tiveram que despojar os egípcios, e tirar coisas, eles deram a eles coisas, e pôr
2.400.000 pessoas juntas para saírem, tudo demorou um bocadinho de tempo. Foi o que fizeram durante a parte do dia 14 para saírem à noite do dia 15. E depois diz, no versículo 6, e aos 15 dias deste mês é a festa dos pães-asmos. Saíram sem pão levedado. Ora, por isso, em sumário, a Páscoa, quando Deus passou por cima dos israelitas, e eles, por isso, os primogênitos deles não morreram, nessa noite, a Páscoa não é simbólico de quando saíram do Egito. A Páscoa não é simbólico de quando saíram do Egito. A Páscoa é simbólico de quando o Senhor passou por cima deles e os protegeu. Ora, se tivessem observado a Páscoa um dia mais tarde, aqueles poucos, ou tivessem observado a Páscoa um dia mais tarde, já seria tarde demais, porque já teriam morrido os seus primogênitos. Por isso tinham que fazer naquele dia, naquela noite. Vejam uma outra escritura muito importante, que é Números 33, versículo 3. Números 33, versículo 3. Partiram, pois, de Ramesses no 15º dia do primeiro mês, no dia seguinte ao da Páscoa. É muito claro. Partiram no dia seguinte ao da Páscoa. Partiram no dia 15. A Páscoa é no dia 14. E vejam aqui. Saíram os filhos de Israel corajosamente. Ou como outras versões dizem, com mão alta. Corajosamente. Ou da alta mão. Não saíram trepidamente. Trepidamente foi da noite anterior, quando estavam a comer, trepidamente, com trepidação. Um outro ponto interessante acerca da Páscoa é em Êxodos, capítulo 12, versículo 43, Êxodos, capítulo 12, versículo 43 a 48. Disse mais o Senhor a Moisés e Arão, esta ordenança da Páscoa, nenhum estrangeiro comerá dela. Porém, todo escravo comprado por dinheiro, depois de o ter circuncidado, comerá dela. O símbolo espiritual para a nova aliança, isto é, para o período de hoje, é que precisa de ser circunciso para celebrar a Páscoa do Senhor. O estrangeiro e o assalariado não comerão dela. E por isso é preciso ser circunciso. O cordeiro há de ser comido numa só casa, é comido em casa, não era no templo. A cerimônia da Páscoa era em casa e não no templo. E da sua carne não levareis fora da casa, nem lhe quebrareis osso nenhum. E toda a congregação de Israel o fará. Porém, se algum estrangeiro se hospedar contigo e quiser celebrar a Páscoa do Senhor, seja-lhe circuncidado todo o macho, e então se chegará e observará, e será como natural da terra, mas nenhum incircunciso comerá dela. Esta é a instrução da Páscoa para o futuro. Primeiro, tem que ser em casa, não é no templo. E segundo, para observarem a Páscoa, têm que ser circuncisos. Estes são pontos importantes, que aqui para nós é o ponto que, quando os judeus, e que vamos ver daqui a pouco, no tempo de Cristo, estavam a celebrar a Páscoa no templo, não estavam a obedecer a lei
aqui em Êxodos. Por isso vemos já havia este desvio do 14 para o dia 15. Já vimos que já havia este desvio. Vamos então continuar a ler aqui agora em Lucas 22, porque agora vamos ver a celebração da Páscoa no Novo Testamento. Lucas 22, versículo 8. Lucas 22, versículo 8. Versículo 8. Jesus, pois, enviou Pedro e João, dizendo: ide preparar-nos a Páscoa para comermos. Preparar a Páscoa. E depois disse, e eles lhe perguntaram: onde queres que preparemos? Então lhes explicou Jesus: ao entrar na cidade, encontrareis um homem, vocês conhecem essa história, dizeis ao dono, o mestre manda perguntar: onde é o aposento no qual hei de comer a Páscoa? Vemos que não foi no templo, foi numa casa. E em que hei de comer a Páscoa. Era a Páscoa, não era uma refeição qualquer no dia errado, era a Páscoa. E por isso vemos que aqui que era a Páscoa. E depois ele, continuando a ler no versículo 12, ele vos mostrará um espaçoso cenáculo mobilado e aí fazei os preparativos. E indo tudo, encontraram como Jesus lhe disseram e prepararam a Páscoa. Versículo 14, chegada a hora, pôs Jesus à mesa e com ele os apóstolos e disse-lhes: tenho desejado ansiosamente comer convosco esta Páscoa. Claramente isto era a Páscoa. Antes do meu sofrimento. Jesus observou a Páscoa no dia 14 como de acordo com a lei, e como vimos há pouco, os judeus já estavam a desobedecer, observando-a no dia 15, e depois vemos aqui que eles, Jesus Cristo disse: tenho desejado ansiosamente comer convosco esta Páscoa. Jesus Cristo comeu a Páscoa. Está claro? Antes de sofrer e antes de morrer. Mas foi no mesmo dia, porque o dia é de pôr do sol até pôr do sol. Durante a noite comeu a Páscoa, depois de comer a Páscoa, mudou os símbolos para a nova aliança, depois disso deu o seu sermãozinho, a sua mensagem, de João, ao fim de João 13 até João 17, com sua oração, e depois foi para o jardim, onde foi traído. Ora, versículo 16, pois vos digo que nunca mais a comerei, até aquela que se cumpra no reino de Deus. Jesus Cristo disse: não vou comer esta ceia da Páscoa. E por isso não há ceia da Páscoa hoje em dia. Por isso Jesus Cristo não está a comer e nós temos que imitar, cumprir a ele. Mas o que há o simbolismo do Novo Testamento. E tomando um cálice, havendo dar graças, disse: recebei e reparti entre vós, pois vos digo que de agora em diante não mais beberei do fruto da videira até que venha o reino de Deus. Isso vemos aqui, por isso que ele celebrou a Páscoa. Jesus Cristo observou a Páscoa no dia 14, lavou os pés no dia 14, que representa o serviço e o ato de serviço e humildade dele, sofreu nessa noite, que representa o símbolo do pão, ainda no dia 14, e durante a parte do dia, ainda desse dia 14, e depois morreu, que é o simbolismo do vinho,
ainda no dia 14, cerca das 3 horas da tarde. Por isso, Jesus Cristo observou a Páscoa de Deus no dia 14, sem dúvida nenhuma. Jesus Cristo obedeceu em tudo. Como descrevemos inicialmente, ao início deste estudo, os judeus dessa era já observavam uma Páscoa no dia 15, como fazem hoje, observam a Páscoa no dia 15, mas, biblicamente, a Páscoa de Deus, a Páscoa verdadeira, a Páscoa cristã, é no dia 14 de Nissan, não é no domingo. Não é no domingo. Porque no calendário hebraico, a Páscoa nunca cai no domingo. O dia 14 do mês de Nissan nunca cai num domingo. Vocês que estão na igreja há muitos anos sabem que nunca observaram a cerimónia da Páscoa num sábado à noite. Nunca. Isso é por causa dos adiamentos do calendário hebraico, que é correto. Por isso, nunca há um domingo de Páscoa no calendário de Deus, porque isso é uma coisa pagã. Por isso, os judeus dessa era já tinham mudado o mandamento de Deus e estavam a praticar uma tradição. E assim não reconheceram Jesus Cristo como verdadeiro Cordeiro Pascal. Veja, por exemplo, em João capítulo 18. João capítulo 18. Em sumário, irmãos, acabei de escrever primeiro quando é que a Páscoa aconteceu no Antigo Testamento. Segundo, vimos que Jesus Cristo observou a Páscoa no dia correto, dia 14. E agora, terceiro, vamos ver que os judeus já estavam a comer a Páscoa no dia 15, não no dia 14. Vejam que, por exemplo, em João capítulo 18, versículo 28. João 18, versículo 28. Depois levaram Jesus à casa de Caifás para o pretório. Era cedo de manhã, isso era de manhã do dia 14, ele já tinha celebrado a Páscoa ao início do dia, que era à noitinha, já tinha sido traído e agora levaram-no, e eles não entraram no pretório para não se contaminarem, isto eram os judeus, mas poderem comer a Páscoa. Porque eles iam comer a Páscoa no dia 15. Vê-se aí, eles já estavam a comer a Páscoa no dia 15, os judeus dessa era, o que é incorreto biblicamente, como expliquei. Vejam também no João capítulo 19, versículo 14. João 19, versículo 14. E era para escreve Pascal, cerca da hora sexta, e disse aqui aos judeus: eis aqui o vosso rei. Isto é, estavam a preparar para a Páscoa, era a preparação da Páscoa, à cerca da sexta hora, e disse aos judeus: eis aqui o vosso rei. Quer dizer que no dia 14 estavam a dizer, olha, era o dia de preparação para a Páscoa. Porquê? Porque eles estavam a celebrar a Páscoa no dia 15. Já estavam os judeus a praticar a Páscoa no dia incorreto. Ora, como vimos, Jesus Cristo instituiu novos símbolos. Lemos isso, por exemplo, o simbolismo do lava-pés, lemos isso há pouco, que ele disse, tem que praticar isto. Eu já li isso em João capítulo 13. Mas, para ser completo, deixa-me ler de novo esse ponto. João capítulo 13, versículo 12 a 15. João capítulo 13, versículo 12 a 15. Depois de os ter lavado os pés, tomou as vestes e
E voltando à mesa, perguntou-lhes: compreendeis o que eu vos fiz? Vós me chamais o mestre e o senhor e dizeis bem, porque eu sou. Ora, se eu, sendo o senhor e o mestre, vos lavei os pés, também vós deveis lavar os pés uns dos outros. Porque eu vos dei o exemplo para que, como eu vos fiz, façais vós também. E por isso, ele nos deu o exemplo do simbolismo do lava-pés, que é um simbolismo de serviço, um simbolismo de serviço, e depois vemos em 1 Coríntios capítulo 11. 1 Coríntios capítulo 11. 1 Coríntios capítulo 11. Vejamos então no versículo 20. Quando, pois, vos reunis no mesmo lugar, não é a ceia do Senhor que comeis. Paulo condenou veementemente, ou muito fortemente, a prática de comer uma refeição. Por quê? Porque Jesus Cristo mudou os símbolos. Paulo disse: não estão a comer a ceia do Senhor, porque Jesus Cristo alterou ou mudou os símbolos, novos símbolos para a nova aliança. E vemos isso no versículo 23, começando no versículo 23 de 1 Coríntios 11, porque eu recebi, diz Paulo, do Senhor, o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, isso foi ao início do dia 14, tomou o pão e, tendo graças, o partiu e disse: isto é o meu corpo, que é dado por vós. Isto fazei em memória de mim. Na noite em que foi traído. E nós devemos fazer na memória dele à mesma altura, ao mesmo período, que é o dia da Páscoa, que é o dia 14 de Nissan. Porque de semelhante modo, depois de haver ceado, sim, do mesmo modo, depois de haver ceado, isto foi depois da refeição, ele cumpriu o simbolismo do Antigo Testamento. Uma vez de estar completo, fez o lava-pés e então instituiu os novos símbolos. Os símbolos do Novo Testamento, do pão e do vinho. E tomou também o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança do meu sangue. Por isso o pão representa o sofrimento e o vinho representa a morte de Jesus Cristo. O sofrimento, o pão, o sofrimento de Jesus Cristo, pelo qual somos sarados, somos curados das nossas doenças, e o vinho pelo qual somos perdoados. Tudo por causa dos nossos pecados, está claro. E depois diz: fazei isto, e todas as vezes que beberes, em memória de mim. Ora, quando é que os bebemos? No dia da Páscoa. Por todas as vezes que comeres este pão e beberes o cálice, anunciais a morte do Senhor. Até que ele venha. Até que ele venha. Estes são os novos símbolos do pão e do vinho, instituídos depois de ele ter cumprido os símbolos do Novo Testamento. Perdão, os símbolos do Antigo Testamento. Concluiu os símbolos do Antigo Testamento e então instituiu os símbolos do Novo Testamento. E por isso é muito importante, irmãos, de observarmos a Páscoa no dia 14, porque representa a Páscoa do Antigo Testamento, no dia em que passou por cima, simbolismo de que o sangue de Cristo passa por cima dos nossos pecados, mas também ele nos sara e nos deu o exemplo de sermos servos. Rejeitar esta celebração, observá-la na noite incorreta, é renegar ou negar a Cristo, como lemos ao início em 2 Pedro capítulo 2, versículo 1. Estão a renegar o soberano Senhor que nos resgatou. E por isso vai conduzir a repentina destruição. Por isso, irmãos, a observação do dia de Páscoa, no dia 14, é a única correta data da celebração da Páscoa do Senhor.